Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira a liturgia fala pra gente que o Senhor Jesus, manifestado e revelado a todos os povos e nações, insiste em ser acolhido e amado em nossas casas, famílias e comunidades. Então, expressemos nossa fé no Menino Deus, celebrando com confiança e alegria. Então, a primeira leitura está em 1 João capítulo 4, versículo 11 a 18. 1 João capítulo 4, versículo 11 a 18. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é de que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Então, a primeira leitura de hoje, da primeira carta de São João, nos coloca diante de uma relação de causa-consequência. Se Deus é amor, a ponto de enviar seu Filho para nos salvar, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. Somos testemunhas das graças e bênçãos que Ele nos concedeu e dos males dos quais nos livrou. Por isso, a prática do amor deve ser comum a todo cristão, pois fomos amados e sobremaneira por Nosso Senhor. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Então, aqui na leitura do Evangelho de hoje, na cena em que Jesus caminha sobre as águas, estamos diante de uma catequese sobre a fé. A passagem de hoje está logo depois da multiplicação dos pães, que foi o Evangelho de ontem. O Senhor queria saber se o milagre do pão havia contribuído ou não na edificação da fé de seus discípulos. O final do trecho nos conta. Os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido a respeito dos pães. É preciso, pois, perseverar na fé, assimilando os sinais deixados por Jesus, para que possamos reconhecê-lo como nosso socorro, nosso Senhor e Salvador. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.